Kennedy, a gente viu aí, caso Marielle, né? Mesmo que ainda existam algumas lacunas que precisam ser esclarecidas, né? Eu queria saber, na sua opinião, qual que é o significado político para o desfecho desse caso, né? Depois de 6 anos do crime. Boa noite, Gabi, Augusto, boa noite para você. Boa noite, Kennedy. Boa noite para quem está nos assistindo. Gabi, primeiro é uma vitória da democracia brasileira. É também uma vitória do governo Lula e é uma oportunidade que o Brasil tem para mudar o patamar de combate ao crime organizado no país. Vitória da democracia brasileira porque foi um crime político, né? Um país, uma democracia, não pode admitir que uma vereadora seja morta como foi, junto com o motorista dela, o Anderson Gomes. Esse caso não ter sido solucionado durante 6 anos era uma mancha para a democracia brasileira. O Estado Democrático de Direito não admite isso. É uma vitória do governo Lula por quê, Gabi? A gente tem que lembrar que o assassinato aconteceu durante a intervenção federal no Rio de Janeiro, em 2018, decretada pelo então presidente Michel Temer. Na época, o general Braga Neto, que depois seria secretário da Casa Civil do Bolsonaro e candidato a vice do Bolsonaro em 2022, era o chefe da intervenção federal no Rio de Janeiro. A intervenção começa em janeiro, o assassinato ocorre em março e não há nenhuma elucidação do caso durante o ano de 2018, com o Braga Neto no comando da segurança pública do Rio de Janeiro. Aí, Gabi, vem o governo Bolsonaro. No primeiro ano do governo Bolsonaro, até setembro, a Procuradora-Geral da República era a Raquel Dodge. Aí a Raquel Dodge pede que a Polícia Federal faça uma investigação sobre a investigação da Polícia Civil do Rio, já suspeitando que a coisa ali não andava bem. A Polícia Federal conclui na época que o Domingos Brazão era apontado como um possível mandante do assassinato. O que acontece? A Raquel Dodge sai do cargo em setembro de 2019, o Augusto Aras assume a Procuradoria-Geral da República, não faz nada em relação ao caso, o Moro depois deixaria o Ministério da Justiça, chefe da Polícia Federal, não fez nada para elucidar o caso e durante o governo Bolsonaro se colocou uma pedra em cima desse assunto. Verdade é essa, o governo Bolsonaro, que tem ligações com a milícia, que tem base no Rio de Janeiro, não quis investigar esse caso. Vem o governo Lula. Em 1 ano eles conseguiram dar uma resposta que em outros 5 anos não foi dada. Há mais ou menos 1 ano, em fevereiro do ano passado, começou o inquérito da Polícia Federal, que reviu toda a investigação da Polícia Civil e chegou até agora. Como a Gabi falou, há sim algumas lacunas, a gente tem que ver o que os irmãos Brazão vão falar, mas o caso está elucidado. E aí está a oportunidade para o Brasil combater o crime organizado num outro patamar. O Rony Lessa é um arquivo vivo das relações do crime organizado com o Estado, daquilo que o ministro do Supremo Flávio Dino chamou de ecossistema do crime. A partir da delação do Rony Lessa, do que ele pode acrescentar, a gente pode chegar a outros políticos que ainda não foram citados e elucidar outros crimes que não foram citados. É por isso que eu digo que foi uma vitória da sociedade brasileira, do governo Lula e também uma oportunidade para combater o crime organizado com outro patamar. De uma outra forma, o crime organizado ele está espalhado pelo Brasil, mas no Rio de Janeiro ele tem uma junção com o Estado que é muito forte e que é diferente das demais unidades da federação. Importante combater lá para evitar que essa doença se espalhe pelo Brasil como um todo.